Olá, bom dia! Nós vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Nós iremos utilizar o nosso livro didático. Na página 35 da disciplina de língua portuguesa. O tema da nossa aula é título e subtítulo. Aqui nós temos um texto instrutivo, mas nós iremos encontrar esse texto lá na página 31 e 32. É só voltar um pouquinho. Então, vamos lá. Nós temos aqui o texto com o título e 2 subtítulos. Nós temos aqui carro eólico, que é o título do nosso texto. Bom, o título, ele tem a função de nomear o texto, ele dá nome ao texto e também de antecipar para o leitor o conteúdo ou o assunto que será tratado nesse texto. Já o subtítulo, ele tem a função de completar o sentido do título e deixá-lo assim mais detalhado, com mais explicativo. Como nós temos aqui, nós temos o título, que é carro eólico, e o subtítulo, que vai desenvolver todo o processo de confecção desse brinquedo, que ele vai dar as instruções e vai falar também sobre o material que vai ser utilizado. Aqui nós temos de quais materiais você necessita para construí-lo. Esses são os materiais utilizados na confecção do brinquedo, que é um pedaço de papelão, tampinhas de plástico, um copo de papel, cola branca, fita adesiva, canudinhos, palitos de churrasco, massa de modelar. E aqui do outro lado nós temos como fazer esse brinquedo, como construí-lo, passo a passo. Temos aqui no número 1, corte 2 canudinhos de maneira que sejam maiores que a largura do papelão. No 2, colhe-os com fita adesiva. Então, vai dando as instruções de como fazer o brinquedo. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo assunto, falar sobre o ponto de interrogação. Nós vamos falar agora do ponto de interrogação, o pontinho da pergunta. Esse ponto de interrogação é um sinal de pontuação usado no final de perguntas. Ou seja, ele é usado no final das frases interrogativas. Nós temos aqui ao lado o Joãozinho. Ele está fazendo a atividade dele e surgiram dúvidas aqui. Nós temos aqui o ponto de interrogação para representar a dúvida dele, o questionamento. E aqui nós temos duas frases, uma com o ponto de interrogação e a outra com o ponto final. Nós vamos ler as frases e observar que o sentido da frase muda de acordo com a pontuação que ela está sendo usada. A primeira aqui. Um carro eólico? Na outra, um carro eólico. Então, aqui nessa primeira, vejam que finalizou com o ponto de interrogação. Então, esse ponto aqui, ele é utilizado em frases interrogativas, em frases que têm o sentido de pergunta, como foi feito aqui. Um carro eólico?
talvez Joãozinho esteja com dificuldade em entender o que é um carro eólico. E na outra frase, nós temos apenas uma frase simples, com um ponto final, afirmando um carro eólico. Simples. Então, essa é a diferença. Nós temos que ver o sentido da frase e toda vez que for direcionado a uma pergunta, tem que colocar o ponto de interrogação. Senão, a frase perde todo o sentido da pergunta. Vamos lá ver mais um pouquinho sobre o ponto de interrogação no outro slide. Aqui nós temos algumas perguntas feitas por Aristóteles. Vocês lembram que nós falamos sobre ele, o filósofo Aristóteles, lá na nossa aula de filosofia? Então, Aristóteles, ele gostava muito de questionar, ele gostava muito de procurar o significado das coisas que chamavam a atenção dele, das coisas que ele admirava. Então ele fazia perguntas para entender a existência daquilo que ele admirava. Aí ele tem aqui nos balõezinhos algumas perguntas comuns para ele, que ele fazia muito. E nós temos aqui ao lado. Vamos ler. O que é isso? Como funciona? Por que é assim? Poderia ser assim? Vejam que, no final de cada pergunta feita por Aristóteles, nós temos um ponto de interrogação. No final de cada frase, nós temos o ponto de interrogação. Por quê? Indica aqui que é uma pergunta, que ele está interrogando, ele está questionando. Ele está querendo saber algo sobre aquilo que ele admirava. Então, toda vez que nós formos fazer uma pergunta, escrever uma frase direcionada à pergunta, não podemos esquecer do pontinho de interrogação, que é o pontinho da pergunta. Vamos lá falar mais um pouquinho no próximo slide sobre esse assunto. Agora nós vamos ver aqui essas duas adivinhas. As adivinhas, no geral, elas começam assim, com uma pergunta. O que é o que é? Aí depois que vem o desafio. Como tem aqui. Nasce grande e morre pequeno. Então, vejam que no final de cada frase tem um pontinho de interrogação para indicar aqui que tem uma pergunta. Aqui na outra. O que é o que é? Também é uma pergunta. Temos aqui o ponto de interrogação, ó, representando. Tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, mas não é peixe. E no final, o pontinho de interrogação, que representa uma pergunta do nosso desafio. Então, observem que toda vez que escrevemos uma frase que ela tem o sentido de pergunta, nós temos que colocar o pontinho de interrogação no final, senão a frase perde totalmente o seu sentido. Agora, nós vamos para a nossa atividade. Vocês irão fazer atividade no livro
Eu vou indicar a página na plataforma e vocês vão copiar essas duas parlendas no caderno de língua portuguesa para casa. Vocês irão copiar a adivinha A e a adivinha B. Vocês irão colocar A, dar um espaço bem grande que vocês vão responder com desenho. Você vai responder isso aqui fazendo um desenho bem bonito e ao lado você coloca a resposta, o nome do desenho, o nome da imagem, correspondente à resposta aqui da primeira adivinha. Aqui na segunda adivinha, na letra B, também da mesma forma. Você vai representar a resposta desse desafio aqui fazendo um desenho. E ao lado você vai escrever o nome desse desenho, que é a resposta da adivinha. Tudo bem? Boa atividade e até a nossa próxima aula de língua portuguesa. Beijo para todos!